Olá, gente! Hoje eu vou estar falando sobre uma técnica muito utilizada na biologia molecular, que é a eletroforese. Então, vamos lá. A eletroforese consiste na separação de moléculas, né, através de seu tamanho. E essas partículas são dotadas de carga elétrica e, quando submetidas a um campo eletromagnético, elas se movimentam de um polo para outro. Por exemplo, o DNA tem carga negativa, irá se movimentar para o lugar do polo positivo. E com isso, nós temos o arrastamento das partículas e podemos separá-las, né, de acordo com o seu tamanho. Já que a eletroforese, nós trabalhamos com gel, e esse gel ele serve para dificultar, né, o movimento dessas partículas. E as partículas mais leves conseguem migrar com mais facilidade, e as mais pesadas, maiores, normalmente têm mais dificuldade em se movimentar. E com isso a gente consegue ter a separação delas de acordo com o seu tamanho. Aqui nessa imagem a gente pode enxergar um pouquinho melhor. Isso é uma micrografia eletrônica do gel de agarose, que é por onde as partículas em análise terão que passar. Então, a gente pode ver que é bem difícil, ele é bem denso. Então, é por isso que as partículas menores atravessam com mais facilidade e as maiores têm mais dificuldade. Bom, a eletroforese ela pode ser utilizada para separar DNA, RNA, proteínas, lipoproteínas, e ela é muito utilizada na ciência forense, na microbiologia, na bioquímica, na genética. Ela pode ser usada para detectar a expressão de proteínas, para comparar DNA, fazer teste de paternidade, diferenciação de espécies, detectar patógenos. E ela tem muitas vantagens, até por isso que ela é muito utilizada, né? Ela é fácil de executar, ela é versátil e tem um baixo custo e é muito precisa nos resultados. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos componentes da eletroforese. A gente tem fonte para alimentação, fios elétricos por onde passa a corrente elétrica. Temos o tanque de gel, que é onde fica o gel, né, que eu já havia falado antes. O gel de agarose e o gel de poliacrilamina são os mais utilizados na biologia molecular. O gel de agarose serve para macromoléculas, DNA e RNA. E o de poliacrilamina é para fragmentos de DNA, RNA, moléculas menores, como, por exemplo, proteínas. E o gel, né, como eu já falei, que vai ocasionar a separação das moléculas pelo seu tamanho, né? E depois nós temos a bandeja, onde é colocado o gel, o pente, né, que ele é colocado ali. Quando o gel esfria, a gente tem cavidades, onde vai ser colocadas as amostras, né? Temos a tampa e não está nas imagens, mas a gente também usa corantes, né, para poder visualizar as partículas, já que o gel não tem cor. Então, tem que ser colocado corante para poder enxergar. E esses corantes, os principais corantes são o bromofenol e o brometo de etídio. O brometo de etídio, ele deixa a amostra fluorescente, então ele é visível na luz UV apenas. E quanto mais fluorescente, maior o fragmento da amostra, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho da técnica da eletroforese. Alguns desses parâmetros vão depender muito da amostra, né? Caso a caso. Mas, basicamente, você tem que realizar a corrida até por 90 minutos, em alguns casos é menos, 25 ou 30, utilizando as fontes calibradas com os parâmetros corretos, né? Que estão aqui nos slides. Depois de realizar a corrida, você retira cuidadosamente o gel da cuba.
vai levar ao analisador de imagens, né? Porque essa imagem ela precisa ter uma boa resolução, etc. Você foca o gel e procede à captura da imagem. Daí no analisador a gente tem uma escala, né? Essa escala serve para a gente ver o tamanho das partículas e ela tá aqui na imagem, a gente pode ver. E isso também permite analisar quais são maiores, quais são menores e separá-las corretamente. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre na onde a gente encontra a eletroforese na prática, a aplicabilidade dela. Eu escolhi um artigo sobre a avaliação do transplante de medula óssea halogênico por meio do estudo de regiões de repetições sequenciais no genoma humano. Bom, esse artigo ele foi publicado na Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e dos procedimentos utilizados foi a eletroforese. Então, agora eu vou estar discutindo ele aqui e a eletroforese no caso desse experimento. Bom, aqui eu coloquei o resumo do artigo. O objetivo do estudo foi estabelecer um protocolo para análise, né, das frações de DNA em pacientes que fizeram o transplante de medula óssea halogênico para avaliar o tipo de recuperação do paciente. E foram analisados os locais, né, específicos do DNA do paciente antes e depois do transplante, com 14 indivíduos e seus respectivos doadores. Foi feita a amplificação por PCR de 6 locais, né, esses mencionados aqui. E esses locais, esses produtos, eles foram amplificados e separados por eletroforese vertical em gel de poliacrilamida e os fragmentos foram visualizados pela coloração prata. E o procedimento se mostrou válido na verificação da recuperação halogênica, autóloga e provavelmente quimérica. Bom, eu estou separando só algumas partes mais focadas na eletroforese desse artigo, porque ele é um pouquinho extenso. Mas aqui a gente tem o resultado aqui dos tamanhos dos fragmentos analisados na tabela 1, a localização cromossômica e tamanho dos fragmentos dos locais analisados do DNA. Daí tá aqui na imagem. Aqui nessas duas imagens a gente pode ver os locais estudados, né, separados pela eletroforese do paciente antes do transplante, do doador e do paciente depois do transplante. Aqui a gente pode ver que também, além de separar as partículas, também pode detectar quais desses eram do paciente após transplante e quais vieram para o paciente depois do transplante, né, do doador. Bom, e para finalizar aqui, a importância da eletroforese nesse experimento, nesse estudo, foi para separar os locais estudados, né, de os locais que eles queriam estar avaliando dos pacientes. E também foi muito importante para diferenciar as células do doador e do paciente. E para verificar a recuperação halogênica, né, dos pacientes após o transplante de medula óssea. E é isso. A gente pode concluir que a eletroforese é uma técnica muito importante, não só para esse estudo, mas para diversas outras áreas, diversos outros estudos, experimentos.
E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção, por assistirem esse vídeo e até a próxima. Esse vídeo foi realizado como um trabalho para uma disciplina de genética e biologia molecular, para fins de aprendizagem para os próprios alunos sobre a eletroforese e sua aplicabilidade. Visto que uma apresentação não pode ser realizada por causa da pandemia. E esse vídeo foi feito por mim, uma aluna, estudante, e ele não deve ser utilizado como fonte para outras atividades ou como aula sobre o tema. O artigo foi usado apenas como um exemplo sobre onde a gente encontra eletroforese em diversas áreas. E para quem tiver interesse, o link do artigo está na descrição. E muito obrigada.